as previsões para o ano de 2026. Vocês acreditam que eu estava super ansioso para poder fazer esse vídeo para vocês? Principalmente vocês que me acompanham desde o antigo canal Tarô de Ouro. Na época só aparecia minhas mãos. Aos poucos eu fui desarnando, como diz o povo, para a gente poder fazer essas previsões. Nós iniciamos o ano com a captura de Nicolás Maduro, pela invasão de um governo alienígena, né, que para Donald Trump o que está na mesa, as leis, não servem. Né? Ele vai lá e depõe o presidente e sequestra a esposa. É a lei de mais forte, como se fosse um antigo faroeste. E é claro que o governo brasileiro fica aí, né, sinceramente, fica chocado, todo mundo fica chocado, porque não tem a ver com Maduro. Nicolás Maduro é um ditador, ninguém gosta dele, mas o grande lance é os Estados Unidos fazendo valer a força bruta. Né? E isso incomoda, a gente já sabe que de alguma maneira vai haver interferência aí na política. E é o que os bolsonaristas querem, como teve muita gente lá na Venezuela que comemorou, não é, o fato de sua nação ser invadida. Então, nós vamos conversar sobre tudo isso e mais um pouco. Eu vou aqui apresentar para vocês as minhas ferramentas de trabalho. Vamos ver. Soltando aqui. Pronto. E aí estão as nossas ferramentas de trabalho. As contas de Fá, o Meridologum, esse jogo que ajudou a nação negra a atravessar os seus 365 anos de escravidão no Brasil e que depois, graças a Três Negras, nós tivemos ele trabalhado, resumido para os 16 rodus. Então, vai participar do jogo, o Meridologum. Temos o tarô, esse aqui é o tarô mitológico, também chamado de tarô grego. Então, vocês vão ver ele aqui sendo trabalhado. Nós vamos ver os arquétipos que estão regendo as pessoas que estão lá no poder. Vamos saber de tudo, vamos procurar nos aprofundar em Donald Trump, em Jair Bolsonaro, em Eduardo Bolsonaro, em Flávio Bolsonaro, em Michele, na treta da família, né? Teremos também aí o baralho cigano. Então, esse baralho cigano aqui, fundamentado em Lenormand, nós vamos poder trabalhar com eles também. E outro tarô, que é o tarô White. Então, eles vão estar na nossa conversa, vão estar conosco, né? Nesse trabalho que eu acho que vai ser maravilhoso e continuo ansioso para a gente começar e vamos fazer isso agora. Contato conosco para tarô, baralho cigano, numerologia, jogo de búzios, mapas numerológicos, alianças, acordos daimônicos, pactos. 81993933813, né? Então, vamos nessa. Vamos nessa, estamos aí, estamos chegando. Pronto. Vamos ver aqui. Pronto. A primeira pergunta é que nós iremos fazer. Antes, vamos abrir o jogo do Meridologum, vocês vão estar aí conosco.
16 nas contas de Estado. Vamos aí pensando primeiro na política, né? Então, política brasileira, geopolítica. Vamos dar uma olhada, vamos envolver aí os países da Europa, a China, o Japão, os Estados Unidos da América, Rússia, o Capitão Celeste mudou a data de Rússia, Brasil, saúde. Vamos ver o que os orixás falam. Os 10 búzios abertos falam de Obu-Ofum. E esse Obu-Ofum é aquele Odu que tem justamente os orixás funfuns, que são Oxalá, Oxalufã, Oxalaguiã, os orixás que regem, né, a cor branca, os orixás sagrados. Vamos ver se eles estarão no positivo, eles trazem a paz para o ano de 2026, relacionado com China, Japão, Estados Unidos da América e outros. Vamos ver se eles vão estar no positivo. E estarão no positivo. O que isso significa para o olhador de búzio? Para o olhador de búzio significa que, embora haja muitas coisas estranhas para acontecer, então não vai rolar aquela questão da guerra, da terceira grande guerra mundial, né? Da última guerra, da guerra relacionada com arsenal nuclear. Então, o Duofun já vem para garantir exatamente isso, para garantir a paz. Com o tarô, a gente vai saber quais são os arquétipos que cada presidente desse país estarão vivendo. Então, aí Donald Trump, Putin, Xi Jinping, então Donald Trump. Então, o que vocês estão observando aqui em Donald Trump é justamente, olha aí, o arquétipo que rege ele. Esse aqui sendo um arquétipo maior arcano, a major arcana. E nós temos aí o diabo. Então, não precisa nem a gente saber o significado completo desse jogo, mas nós estamos vendo aí o Deus Pan tocando a sua flauta e é um casal de escravos. Significa aí uma pessoa que não tem nada a perder. Donald Trump não tem nada a perder, não é? E ele vai mandar ver mesmo, vai mandar ver, vai provocar, vai continuar essa política de humilhação de outros países. Não é? Inclusive, eu ouvi falar de que haverá uma reunião, não é, com Lula e Xandão na Casa Branca. Particularmente, sabe, eu não confio, eu não acreditaria nisto de forma nenhuma. Porque do mesmo jeito que ele capturou
Maduro, ele pode fazer o mesmo com o Xandão e pode fazer o mesmo com Lula. Você está vendo aqui Psique, no mito de Psique, a gente observa que ela iria ser entregue ao Kraken. Então tem aquela mitologia. Ela iria ser entregue ao Kraken, iria ser levada por Cupido. Cupido levou ela até o monte, onde ela deveria ser entregue ao monstro. Só que Cupido se feriu na própria flecha. E o que acontece? Ele resolve montar um reino para ela. Então ela tem de tudo, a Psique. E ele diz assim: à noite a gente vem fazer amor, mas você não deve acender uma candeia, né, sobre o meu rosto. Então você está vendo aqui ela fazendo exatamente o que não deveria, porque as amigas dela, né, invejadas, porque ela tinha um reino, tinha um belo esposo e etc, né, muito dinheiro, muito ouro. E disseram para ela: se ele gostasse tanto de você, você poderia ver o rosto dele. E foi isso que aconteceu, né? Na noite, depois de receber a visita de Cupido, a Psique vai e coloca sobre o rosto dele a candeia acesa, claro, e ele desaparece da vida dela. Então nós estamos vendo aqui, ó, né? Ele só se preocupa nele, na família dele, no país dele, Donald Trump, né? Embora sendo agressivo, violento, então é um cara que não se pode confiar. Ou seja, eu sendo Lula, eu sendo Xandão, eu não iria à Casa Branca não, né? Porque esse é o arquétipo que está regendo Donald Trump, que é justamente o PAN. E a gente viu aqui Putin, nós temos aqui Cavaleiro de Espadas, Castor e Pollux, né, o mortal e imortal. Nós estamos vendo assim o Sete de Copas, que é justamente quando o Psique vai pedir a Vênus para rever Cupido, né, ter Cupido de volta. E nós temos aí mais de espadas. Ou seja, o que percebemos nessas cartas é o seguinte: Rússia tem as armas, mas não vai usar, porque para Zapenar, ela fabrica as armas dos deuses, mas aí ela não usa. Nós estamos vendo aqui uma cena romântica, Psique de joelho perante Vênus. Então o que a Rússia quer é reconquistar os seus ativos, o seu dinheiro que foi preso aí pelos Estados Unidos da América e que a Europa poderia chegar a usar. Inclusive houve uma ameaça dele para a Europa, né? E aí, Castor e Pollux, que são os irmãos, que um era divino e o outro, como você sabe, era humano. Então o humano morre e o divino pede aos deuses para fazer uma troca a cada 6 meses. A cada 6 meses, o divino desce para o reino dos mortos e o que está no reino dos mortos sobe para o lar dos deuses. Então, assim, o que a gente vê aí é Putin falando de diplomacia e tudo mais, mas não vai se envolver de forma alguma. Está olhando, está vendo o tabuleiro, está vendo o que sobra para ele. E aqui Xi Jinping, né, da China, aí a temperança, muito tranquila a temperança, Dédalo fugindo aqui no arquétipo, o que você percebe, tá aqui, ó, agindo na clandestinidade e aí enfrentando o dragão. Nós estamos vendo o Orestes aí enfrentando, aliás, Jason, ele enfrentando aí o dragão, que significa pobreza. Ou seja, esses dois países, China
e China e Rússia, eles não vão se envolver em guerra de ninguém. Eles vão ficar de lá, latindo, ameaçando, mas não vão se envolver em guerra de ninguém. Eles estão assistindo o que está acontecendo e como eles vão lucrar com isso, né? Então, vou jogar os búzios para ver a relação de Putin, aliás, de Donald Trump com o Brasil, política do Brasil. Nós estamos em ano de eleição, né? Então, convidar meu rei, algum iê, pau, cabeça, Xangô, pau, cabeça, Xangô, que são os deuses, um Luiz, que é Xangô, e o outro guerreiro, é algum, para dizer aí relações entre Donald Trump e Lula. Vamos ver aqui. Saiu o Warren. Os 11 búzios abertos, ele representa o azarado, o medroso, o assustado, o que vira a cabeça rapidamente. Então, esse Olu, ele pode estar, quando ele sai assim, ele significa ansiedade, significa alerta. E ele pode estar no seu negativo ou no positivo, naturalmente. A gente vai ver na relação de Donald Trump com o Brasil. E vamos ver se está positivo. Lula e Donald Trump. Ainda vejo dois búzios abertos, é positivo. Pode me dar uma lafiada. Está dizendo que é positivo. E disse que era positivo. Então, assim, mesmo que sendo o Odu um tanto perigoso, mas é o Odu da riqueza e tudo mais. E o Warren não é de todo negativo. Podemos ver os detalhes no baralho cigano. Ó, você querendo marcar conosco jogo de búzio, né? Jogo de búzio, tarô, baralho cigano, oráculo luciferiano, não é? Ou querendo fazer o jogo misto, como a gente está fazendo aqui agora, entrar em contato com 81993933813. Vamos dar uma olhada aí. Lula, vamos saber os detalhes. E eu gosto demais dos detalhes que somente o jogo de baralho diz, né? Gosto muito das interpretações do jogo de búzios, dos orixás falando, mas vamos deixar as cartas falarem mais alto, né? Vamos dar dessa oportunidade. Então, Lula, tá vendo aqui? Lula e Donald Trump. 3. Corte. Você viu a criança, a casa, o corte. O anel. 5. 6. 7. 8. 9. Como eu disse, não seria interessante para Lula e Xandão ir lá, de forma nenhuma. Essas cartas que saem aqui, ó, a observação, ó, grande inimigo, a observação, ó, e tudo mais, aqui representa, sabe, uma pessoa cheia de coisas ruins. A raposa, alguém que está observando demais, né? Esse Xandão e Lula, quer dizer, vão para lá e não voltam, né? Eles não vão nem precisar invadir o Brasil. Prendeu os dois lá, acabou. Então, não é muito interessante, né? Enquanto essas coisas acontecem, que Lula
e Xandão esteja lá. Então, tudo pode ser interessante, tudo pode ser, o caminho pode ser interessante entre Lula e Donald Trump, porém Donald Trump não merece confiança porque ele não rege lei nenhuma. Ele não obedece, aliás, a palavra é essa, lei nenhuma. E a gente vai estar até olhando Donald Trump e aí, é claro que ele vai estar interessado, né? Não somente ele, mas a China, o mundo todo vai estar interessado, não é? Nessas eleições do Brasil. Então vamos dar uma olhada como ele vai interferir, né? Se ele vai interferir de maneira positiva, aí Donald Trump, nas coisas, né? Do Brasil aí, na política brasileira. Então, Donald Trump, né? Então, assim, somente saíram dois arquétipos Demeter, dois arquétipos superiores, né? E esses dois arquétipos superiores, eles não são dos mais agressivos, né? Significa que vão sim tentar e vão fazer, vão mexer, né? Aí através de cyberataques, de uma série de coisas por debaixo dos panos na política brasileira. Mas a gente não vê, eu não vejo nenhuma invasão por terra, ar, água, ao solo brasileiro. Então, é esse o resumo que nós tiramos desse jogo, dessa observação, né? E agora vamos ver Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, de novo, com o cabeça celeste. O cabeça celeste. Eduardo Bolsonaro, não é? O quinta coluna. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos aí o Johnny, também são orixás de branco. Tá positivo para Eduardo Bolsonaro? Talvez. Mais ou menos. Deu sim com talvez. E a Láfia, né? A Lafiou, ou seja, por um bom tempo, esse camarada ainda está protegido, né? Então, para eu e você que aguardava a prisão dele de imediato, ele ainda vai mexer, e vai mexer muito, né, durante a política, lá externo, porque lá no estrangeiro, porque ele claramente tem valor, ainda tem algum valor para Donald Trump, né? É essa a questão. Agora eu vou fazer a pergunta que é a pergunta das perguntas. Simplesmente, Lula ganha para presidente da República? Isso aqui eu deveria ter perguntado desde sempre. Lula, presidente da República, pela terceira vez. Aí. Estamos vendo aqui 12 buscos abertos a apurar. Quem fala é Xangô, é a justiça que fala. Lula, presidente pela terceira vez. A Lafiou, ó, você dá uma olhada aí, para você ver, ó.
a LaFiO, na primeira vez que foi jogada, nós temos aí Lula como presidente da República pela terceira vez. E aí, esse é o jogo de búzios, né? Fácil vai ser? Não vai. Mas foi o que deu, né? É o que tá rolando aí pra gente, né? Muito bom, Lula. Então isso aí é maravilhoso, é espetacular. Então, não vai dar para Tarcísio, não vai dar para ninguém. Que Lula da última vez, sem a máquina, conseguiu chegar lá, né? Imagina agora com a máquina nas mãos. Então, agora Xandão. A gente precisa falar desse grande herói da pátria, né? Que guardou, é o guardião da democracia, que é o Xandão, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, Xandão, vamos embora? Da Ofum. Ofum são os orixás de branco, repito. Sim, positivo. Vai estar muito bem ele. Sim, positivo. Então aí não creio em videntes que dizem que Alexandre de Moraes vai, como eles gostam de dizer, arrasta para cima. Eu odeio isso. Alexandre de Moraes vai estar muito bem vivo, né? Não tem nada para acontecer aí com Alexandre de Moraes. Não. Agora, a família Bolsonaro no fogo. Eu vou colocar aqui no pacote Flavinho Bolsonaro, Bananinha, Michele e aí Bolsonaro. O que aguarda essa família aí no ano de 2026? Saiu Joey Millet no seu aspecto para a família Bolsonaro. Talvez. Então a pergunta é simples. Essa família cai? E eu tô falando todo mundo, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, essa, sabe, esse sobrenome cai de uma vez? Talvez. Essa família vai ser toda presa? Olha lá, fiou, pronto. Vocês podem ver aqui, 4 muros abertos. É um dos piores anos para essa família que vai cair novo, que não vai dar de novo, né? Então nós já fizemos todas as perguntas que precisamos fazer, mas há uma questão que eu acho interessante. Eu vi Silas Malafaia, pelo menos agora, né, pelo menos por enquanto, ele buscando se candidatar, né, para presidente da República. Vamos dar uma olhada que a gente pode esperar de Silas Malafaia. Xangô. Xangô responde de eu aturar. Ele vai buscar se candidatar para presidente da República? Não. Então, existe aí, pelo menos agora não, mas lá para frente. Agora em abril, ele vai tentar? Sim, ele pode tentar sim. Mas ele vai concorrer? Talvez, é muito inseguro. Ele sabe que não é querido. Então, nós temos aí as previsões que nós gostaríamos que fossem colocadas em relação à política, não é?
E aí eu vou concluir conversando com vocês a respeito do contato conosco. 81993933813, canal Tarô de Ouro, a gente vai colocar aqui no playlist. Tarô de Ouro, falem de bem, mas falem de mal e falem desse canal. Aí a gente vai estar de volta aí, viu? Falando sobre futebol e falando sobre as coisas que vão acontecer, que irão acontecer muitas coisas, tanto na geopolítica quanto na política brasileira, né? Futebol, Copa do Mundo, a gente vai se inteirar disso aí e a gente vai estar aqui com vocês. Entre em contato e essas são as previsões geopolíticas no Brasil 2026. Eita!